na prática isso pode se tornar real para a igreja e para o cristão? Excelente pergunta. Eu acho que, em primeiro, pensando em dois aspectos. O aspecto de que o cristão quer se envolver na política do ponto de vista de vocação, ou seja, tenho uma vocação para a política, para a governança, digamos assim, e até tenho não só gosto, mas eu sinto que tenho algo a aportar neste campo e quero fazer carreira política. Não há problema nenhum cristão fazer. Aliás, nós precisamos exatamente de homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor que possam querer entrar na política mais partidária ou mais, digamos assim, nesse sentido mais de cargos em si, para poder exatamente ser homens e mulheres que vão glorificar a Deus na sua ação, não é? Na implementação dos seus ideais, não é? E dos seus princípios. E se assim é, não é? Claro que vem aquele desafio que a política é um meio sujo, vai ter que vender a alma para poder chegar lá. Não necessariamente. Não necessariamente, porque aquele que sente essa vocação e é realmente não é, homem e mulher de Deus e cujo propósito é glorificar a Deus, não vai estar ali por propósitos seus escusos. Não é? Então ele vai sempre encontrar a sabedoria de Deus, não é, na hora certa. Vemos o caso de Daniel ainda agora, não é? Ele não foi escolhido, mas foi treinado, digamos assim, para liderar. Não é? Ele, quando chegou como príncipe dos judeus, digamos assim, naquela leva, ele foi treinado na ciência dos babilónicos para assumir cargos. Não é? E assumiu e cumpriu o seu papel, não é? O seu chamado ali naquele meio. E fez a diferença. Governou para todos, mas Deus foi glorificado e exaltado no exercício do seu poder. Vemos outro caso, José, Exato. que saiu do anonimato, né, da cova, uma das histórias que mais me impacta a mim, né, e chegou a governador do Egito. Né. Hoje, né, se vemos as políticas de reforma agrária, digamos assim, que José fez, né, vamos dizer que José foi alguém de esquerda, se calhar, não é? E vemos ali Deus não só conduzir todo o propósito, mas José a declarar isso à sua família quando lhe diz que por causa disto não vos pese o coração por me terem vendido, por terem maltratado, mas para que eu pudesse resgatar a minha família, vocês pudessem ter sustento. Passei por isto tudo e Deus me colocou onde colocou. Então é possível o cristão viver essa realidade, vai demandar dele, obviamente, muitos sacrifícios, muitos nãos, e ter não só uma postura firme com os seus valores, mas também ter uma comunicação firme. E quando falo comunicação firme é exatamente não só dizer que, olha, eu não me corrompo com isto, mas eu não me corrompo com isto porque isto é errado. Não é? E aí vem todo o código moral de Deus acima. Não é? Então eu acho que é possível. Okay? E o cristão, nesse sentido, vai ter que trilhar um caminho dentro de partido político, seja fundar um partido político, seja no espectro político que existe, não é? Mas tem que ter essa noção também que a ideologia, como o Francisco falou, não é em si remidora de nada. Não é? O partido em si não é, o seu ideário, remidor de todos os problemas da nação, e que outros vão, inclusive, a aparecer quando estiver a exercer. Não é? E aí vai voltar-se para quê? Para a dependência da sabedoria de Deus, para Deus dar graça. Não é? E Deus dá graça ao humilde, não é? Mas resiste ao soberbo. Não é? Então, a humildade de quem está num cargo de liderança, quando nós falamos ministro, o ministro é o primeiro que serve. O primeiro-ministro deve ser aquele que serve mais que os outros todos. Não é? Hoje em dia, na política, nós vemos como ao contrário, não é? O que mais se serve de. Já o cristão, de uma forma, digamos assim, mais participativa, mas sem aquela intencionalidade de seguir carreira política, como é que se pode envolver? Exatamente na sociedade civil, mobilizando-se a si, aos outros. Não é? Falaste na questão do proselitismo, não é? E a verdade, o proselitismo, nesse sentido, ele existe na política, porque na verdade a discussão de ideias, não é? E a argumentação é a capacidade de convencimento do outro. E aí vamos lá para Timóteo. O que é que Paulo disse a Timóteo? Não é? Olha, maneja bem a palavra de verdade para que dês resposta cabal a quem te questiona a razão da tua fé. O que acontece é que muitas vezes nós vamos para o espaço público do debate enquanto cristãos, querendo usar linguajar interno da igreja. Não é? E o povo lá não vai entender. Não vai entender. Embora eu deva dizer, olha, eu sou contra
por exemplo, a eutanásia ou o aborto por isto, e porque é uma lei moral, digamos assim, se ficar só por aí, eu não vou conseguir dar resposta cabal, eu não vou conseguir entrar numa discussão, não é? Na discussão, quando falo discussão, na troca de ideias, exatamente com o convencimento necessário. Por isso eu preciso de, como cristão, estar na sociedade, mas muitas vezes abandonar o linguajar interno da igreja para falar de uma forma mais aberta ao mundo. Aquilo que eu falava há bocado, a igreja quando se olha só para dentro, não é? Esquece depois de falar com o mundo lá fora, dialogar. E dialogar com o mundo lá fora não é absorver o mundo para dentro da igreja, é o contrário, é exatamente mostrar ao mundo aquilo que Paulo fez no Areópago em Atenas, não é? Em linguagem que eles iam entender, expor a razão da sua fé. Então, o cristão deve se envolver